Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, disse Espírito do Senhor Jesus, eu estarei no meio de vós, realizando, fazendo, executando, agindo, intervindo. Glorificado é o Senhor. Glorifica o Senhor. Isso aqui é um mistério. Isso é um mistério, gente, entre criaturas e Criador. São as bênçãos de herdeiros que Deus nos dá. Você não está só em canto nenhum. Glorificado seja o Senhor. Louva ao Senhor, abre o teu coração e louva ao Senhor. Não tenha medo, não tenha medo, não se apavore. Deus te ama, Deus cuida de cada um de nós. São bênçãos da nossa herança. Te protegerei, te guardarei, estarei contigo ao teu lado, por onde quer que fores, estarei ao teu lado para te guardar, te proteger, te segurar, te sustentar com a minha destra. Nada irá te atingir. São as bênçãos da herança do Senhor. Glorifica, glorifica e aplaude ao Senhor nesta noite. Aleluia, oh glória. E quando Cristo chega, ele diz: descobri, acabo de ser livre. O meu corpo que estava me matando acaba de ter vida. O meu corpo que era escravo está agora livre. Os grilhões foram quebrados, porque não há condenação, escravidão, sofrimento, tristeza, desavença, demônios, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus o Senhor. Chegou a liberdade, chegou o livramento, chegou a salvação, chegou a paz, chegou a transformação, chegou a alegria, chegou a cura da alma, chegou a cura da subjetividade, chegou o poder que transforma este homem perdido em um homem que encontra Deus, que o coração passa a ser a morada do Espírito Santo de Deus. Glorificado seja o Senhor para sempre. São Mateus capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao 12. Leiamos a palavra. Jesus, olhando, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. Observe que Jesus foi para um local de destaque, a fim de ser ouvido por todos, porque todos precisam ouvir a palavra. E ele se pôs a pregar, e a sua pregação era um ensino, e este ensino era da seguinte forma: bem felizes, bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles será feito o reino dos céus. Bem-aventurados, bem felizes são os que abrem suas emoções e seus corações para chorarem, sentirem suas misérias e suas dores, porque eles serão consolados. Bem felizes, bem-aventurados são aqueles que resolvem não viver de guerra, de briga, de contenda, de revolta, de dissensão, mas são mansos, porque eles irão herdar a terra. Bem-aventurados são os que têm fome e sede da vida justa, que é a vida piedosa, a vida espiritual, religiosa, porque em suas necessidades eles serão fartos. Bem-aventurados os que conseguem ter misericórdia ou serem misericordiosos, não desejarem a morte, a desgraça para o outro, e mesmo atingido, atacado, eles perdoam, eles produzem e praticam amor, porque na hora em que eles precisarem de misericórdia, eles também alcançarão. Bem-aventurados os limpos de coração. Lembre-se que a boca fala que o coração está cheio. Bem-aventurados são estes que resolvem não guardar nada no coração, ódio, rancor, ira, porque o coração é a sede, é a lupa em que a gente vê aquilo imperceptível, o que é abstrato.
Então os limpos de coração têm capacidade de ver a Deus. Bem-aventurados aqueles que resolvem promover a paz. Pare com isso, deixe disso, não faça isso, se acalme, pare de falar isso, não entre por esse caminho. São pacificadores. Estas pessoas receberão um título, e o título é Filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que, sem fazerem nada, só porque brilham por servirem ao Senhor, são perseguidos. Saibam que eles serão formadores do reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, só porque vocês estão a me servir. 12. Alegrai-vos, regozijai-vos, exaltai-vos, porque todos aqueles que praticarem estas virtudes que eu estou a ensinar, dizia Jesus, receberá um grande galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Deus fala conosco nesta noite, noite memorável, fala também para esta multidão, milhares de amigos e irmãos que estão conectados conosco, e que a tua igreja possa ser fundamentada em nome de Jesus. Amém. Eu queria que colocasse peso no meu som aqui em cima. Tem algum problema aqui em cima aqui? Está me perturbando aqui. Cadê o rapaz do som, hein? Manda baixar mais um pouco essa caixa aqui. Cadê o Paulinho? Como é que eu prego e conserto o som, hein, Paulinho? Aqui em cima está me perturbando. Não sei se é ali. Procura aí, Paulinho. Oh meu Deus, milhares de pessoas vendo o pastor estar nesse momento. Aí tem você, tem um Paulinho, não me ajuda, né? Coloca peso no som, o som está solto, aqui em cima está demais. Me ajuda aí. Não façam isso comigo, me ajudem. Vocês conhecem o timbre da minha voz, conhecem o meu estilo de trabalhar, sabem o que eu quero. Não é para mim, é para ajudar o povo a entender, ouvir a voz melhor. Tá? Boa noite. Paz do Senhor. Tudo bem? Digam comigo, qualidades fundamentais do povo de Deus. Diga comigo, qualidades fundamentais do povo de Deus. Vocês sabem que eu passei uma semana, fui atingido por uma seta maligna, e nem sei se eu posso dizer que foi seta maligna, mas fui atingido aí por uma enfermidade. Estou à base de medicamentos. Nesta brincadeira de segunda para hoje já diminuí 3 quilos. Não estou me alimentando, significa dizer que eu estou sem força, estou sem energia. Ontem o médico me pediu que eu evitasse contato com as pessoas, porque a minha imunidade está muito baixa, e eu quero aproveitar para pedir a compreensão dos irmãos que sempre quando termina o culto vão ali para trás me esperar para tirar foto, para pegar em mim. E eu queria pedir a compreensão de vocês. Eu entrei em um tratamento de 3 meses, e eu preciso da compreensão de vocês, se é que vocês querem que eu viva ainda muito tempo com vocês. Preciso das vossas orações e preciso da vossa compreensão. Eu sou um pastor que gosto de estar ao lado das ovelhas. Esta é a grande dificuldade. Eu gosto de estar pegando, eu gosto de estar abraçando, né? E eu fui repreendido ontem, novamente, porque diante da baixa imunidade que eu estou, se Deus o livre e guarde, algum irmão esteja com algum sintoma, você vai ser meu assassino. E eu não quero que você fique com essa culpa da minha morte. Então me ajude em oração, tá? Eu vou voltar e depois vou abraçar, vou cheirar, vou me sentar no seu colo, enfim, vou fazer o que você quiser.
Mas só quero que me entenda neste período, tá bom assim? Não é que eu não queira tirar foto com os irmãos, ficar perto dos irmãos, tá? Estão entendendo? Então aguarde que eu volto a ser de vocês novamente. Por enquanto eu estou sendo dos médicos, né? Passei um vexame muito grande, segunda para sexta. Não posso dizer para vocês o que é a doença, apesar das pessoas especularem, mas o que eu estou é o resultado de 4 anos em silêncio, apanhando de todos os lados e sem poder falar. Então tudo isto somatiza. Aquilo que a gente não pode pôr para fora somatiza. Então o pastor é o único que tem que apanhar e ficar calado. Imagina eu tirar aqui o culto para fazer denúncias, né? Justifica. Então, muitas pancadas eu recebi nesses últimos 4 anos, né? Na internet, ainda apanho. E a gente é normal, natural se revoltar, se irar. E quando esta revolta e esta ira, este sentimento de contrariedade não é realizado, ele retorna em doenças. E estourou todo o meu organismo, gastrite e outros problemas mais, que eu não tinha tido até então. E o doutor Eliade, mais o seu filho, que são meus médicos, se apavoraram e correram esta semana e ficaram muito tensos quando viram a situação. Mas o Senhor está no controle. Glorificado seja o Senhor para sempre, né? Interessante que eu fui sexta-feira de manhãzinha cedo atender a um chamado de uma senhora que quer nos vender um terreno aqui no bairro do Henrique Jorge. Essa senhora trata com o irmão Fernando, dizia: olha, traga o pastor aqui, eu quero que ele compre esse terreno para fazer uma grande igreja aqui no Henrique Jorge. É uma herança, os pais faleceram e eles não querem mais morar naquela casa, uma casa com um terreno de 40 por 40. E ela disse: aqui dava certo uma igreja, mas eu queria vender para Canaã. E quase um mês que aquela senhora nos perturbava para ir lá, eu doente, não podia. Sexta-feira, para desencargo de consciência, eu fui. Cheguei, parei o carro, mais 2 pastores, no asfalto, em frente ao portão do terreno. E ela já saiu chorando, em pranto, dizendo: eu não acredito. É verdade que este anjo chegou aqui? Estou dizendo o que ela falava, né? E abraçou-se comigo e começou a chorar. E eu nunca tinha visto aquela senhora. Eu fiquei um pouco receoso, doente, não podia dizer que estava doente. E ela abraçou-se comigo e eu: Jesus, o que é que eu faço? E o pastor Ezequias, mais o pastor Nobre que estava comigo, ficaram tensos, olhando para mim e não sabia o que fazer. E ela me apertava e eu digo: Deus tem misericórdia. Uma senhora já de idade. E ela chorava e dizia: te amo, eu sinto a tua dor. Eu não entendia nada. De repente ela começa a chorar e a ser usada pelo Senhor. E disse: eu entrei contigo naquela máquina. Não te preocupas com aqueles que não entendem o que eu te entreguei e sai da minha casa. Com eles eu trato. Faz a minha obra. Quanto eles saírem, e aí falou muita coisa. E naquele momento, irmãos, aquela senhora disse uma frase que eu tinha dito dentro da máquina do exame que eu fiz. Deitado ali, fazendo aquele exame, eu disse: Senhor, dá falta tanta coisa para fazer. Falta o colégio, falta o hospital, falta tanta coisa. E eu disse assim: me dê uma chance para concluir esta obra, depois você pode me levar. E na sexta-feira, quando ela abraçava, ela dizia: tu me pediste uma chance, pois eu estou te dando. Que Deus tremendo, né? Mas Deus disse que eu não aplicasse meu coração na vida daqueles que sempre a história produziu. E Deus começou a falar:
Meu servo Moisés teve, meu servo Josué teve, meu servo Elias, Jeremias, todos aqueles que eu levantei tiveram os contrários. Então não, tipo assim, não vai adoecer por causa deles, deixa que eu trato com eles. Simplesmente foque para fazer a minha obra, faça a minha obra. Irmãos, eu vou fazer a obra de Deus, glorificado seja o Senhor para sempre, né? Amém? Vamos para frente? Levanta a mão direita aí para o céu. Digo, Deus é Deus. Diga, o Senhor nos escolheu para realizar a sua obra nesse estado, nesta nação, nesta terra, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Deus me deu uma mensagem ontem, qualidades fundamentais do povo de Deus. O que é qualidade, né? Eu quero muita atenção. Vocês são ovelhas maravilhosas e que querem aprender e gostam de aprender. E vocês estão mudando o meu ministério. A idade já não me permite ser aquele pregador evangelístico que eu era. E a idade me leva a produzir um outro tipo de pregação, que é a pregação do ensino. E vocês é que estão forçando a barra a eu ser assim. E eu queria que vocês ouvissem com atenção, porque sem ensino a gente não cresce. Digam comigo, sem o ensino eu não cresço. Então Deus me deu essa palavra a partir deste capítulo 5, de 1 a 12, e Deus me deu esse tema, qualidades fundamentais do povo de Deus. O que é qualidade? É característica, é o traço, é aquilo que define algo ou alguém. Então eu, como cristão, qual deva ser a minha característica? Característica esta que eu, através da salvação, recebi, porém eu preciso produzi-la. Compreender o significado de qualidade como produção de comportamentos. Compreender o significado de qualidade é entender aquilo que define o sujeito espiritual. Se Deus me chamou, me escolheu para a salvação, então eu tenho que produzir uma característica para este espectro chamado Reino de Deus. Eu deixei de ser um sujeito sociológico e biológico, agora eu sou um sujeito também espiritual. Sociológico, eu tenho minha característica. Eu torço um futebol, eu gosto de uma cor, eu gosto de um sabor, eu gosto de um penteado, eu tenho minha característica. Sujeito biológico, eu também tenho minha característica. Eu tenho um cheiro que eu admiro, eu tenho um tipo que eu admiro, eu tenho um cuidado que eu deva ter com relação à medicação, à alimentação. E qual é a minha característica espiritual? A partir de onde, de quem e de como eu deva produzir esta característica. Entendamos uma coisa, é de vital importância para todo ser humano que, consciente que foi chamado para estar inserido, através da vocação da salvação, no reino de Deus, buscar transferir as virtudes deste reino, daquele que inaugurou este reino, daquele que nos chamou, para influenciarmos o mundo, a fazer com que este mundo olhe para o eterno Pai. Então a minha característica é produzir um comportamento chancelado, legitimado pela vocação da salvação, que é um chamado, que é uma escolha, e que agora eu sou o instrumento, o recipiente, o veículo de apresentar às trevas, ao mundo, aos homens sem Deus, quem é o eterno Pai. Quer ver? Olha aí 1 Pedro 2:9. Nos diz a palavra de Deus em 1 Pedro 2:9. Vocês foram eleitos entre todas as gerações para serem o sacerdócio real, isto é, a geração, a nação que conduz, a palavra sacerdote,
O ofício do sacerdote é aquele que conduz as pessoas perdidas a Deus. E a palavra está dizendo que nós nos tornamos uma nação eleita para ser o sacerdócio, conduzir as pessoas a Deus. E é uma nação santa, não pode estar no carnaval, não pode estar brincando, só porque na cultura e na agenda do mundo este período é de carnaval. Não pode ter outros hábitos, não pode ter outras culturas, senão esta aí. Santa significa separada. Mas não é só santa, é um povo que não pode ser vendido, porque já foi adquirido. Outros deuses não podem pôr a mão em nós. Nós somos do Senhor, com a finalidade de anunciar as grandezas daquele que nos chamou da escuridão da espiritualidade para a sua maravilhosa luz. Agora veja Mateus 5,16. Veja o versículo 16 do capítulo 5 de São Mateus, que diz, olha aí, 5,16 de São Mateus, 5,16: assim resplandeça a vossa luz, vossa característica, vosso comportamento, diante dos homens, pois só assim estes homens que estão nas trevas verão as boas obras e irão glorificar o vosso Pai que está nos céus. É através da luz de Cristo na minha vida, é através da característica que eu estou produzindo por ter sido chamado à salvação, que eu irei consertar a nação, que eu irei consertar a rua onde eu moro, que eu irei influenciar a sala do escritório em que outras pessoas trabalham comigo, em que eu irei influenciar o corpo de advogados, colegas do meu escritório, em que eu irei influenciar os amigos da contabilidade da empresa em que eu faço, em que as enfermeiras e os médicos e as médicas irão ser influenciados por mim como enfermeiro, cristão, servo de Deus, que brilho lá dentro. Vocês estão entendendo? A Bíblia está dizendo que a característica do povo de Deus é de clarear, e toda luz, assim que é acendida nas trevas, toda a treva contempla. Nós temos que produzir e ter esta característica. Nossa dedicação e condicionamento a Deus deve ser nossa marca. Escuta isto: nossa dedicação e condicionamento a Deus deve ser nossa marca. Da mesma forma que o DNA é composto orgânico, cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos. Todos nós temos o nosso DNA, composto de moléculas orgânicas, que gera instrução. Como é que eu sou? Vou parecer com quem? Com meu pai, com minha mãe? O meu histórico transcendental, o meu histórico geracional. Então, preste atenção nisso aqui. Da mesma forma que o DNA humano se encontra no núcleo das células do organismo, no interior dos cromossomos, o senhorio de Cristo deva ser o centro da nossa vida subjetiva, coordenando também as nossas ações. Não significa dizer que nós estamos agora isentos de falhas, porque aí a palavra seria mentirosa. Mas a palavra está dizendo que nós temos que buscar este centro. Assim como eu não posso fugir do meu DNA biológico, agora sendo instrumento, veículo e recipiente de Cristo, eu também não posso fugir da sua vontade, nem da ação dele dentro da minha vida. Põe aí Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 15 a 24. Vamos versículo por versículo. Pois o que faço, dizia Paulo, antes de uma nova criatura, antes de uma nova criação, antes de uma nova natureza, dizia ele: pois o que faço não entendo, porque o que quero, isso não pratico,
E por que que aquilo que eu aborreço é isso que eu faço? Que força é essa? Que vetor é este? Que força motriz é esta dentro de mim? Que eu conheço que preciso fazer o bem, mas não consigo. E também conheço que não posso fazer o mal e faço. Que mistério é esse que há dentro de mim? O que é que eu preciso para me reformar? Põe o versículo 16. E se faço o que não quero, eu estou pronto para ser condenado com a lei que é boa. Ela está me escravizando. Ela está dizendo para mim, está me revelando que eu sou humano, que eu sou pecador e preciso ter transformado. 17. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto. Acabei de descobrir pela palavra, pela lei, que não sou eu, Paulo. O Paulo quer coisa boa, mas o homem interior, que eu não sei como é o nome dele, que mora dentro de mim, que é a coisa má. Freud descobre que é a subjetividade. E ele diz, é o pecado que habita em mim. Aí ele nomeia este homem. Ele nomeia este homem que há dentro de todo ser vivente. Ele nomeia. Existe outro homem dentro de nós. Mas o pecado que em mim habita. 18. Porque eu sei que em mim. Aí ele compreende, ele tem uma revelação, uma consciência. Porque eu sei que em mim, isto é, no meu corpo, na minha carne, não habita bem algum. Logo, com efeito, o querer, o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Porque não sou eu que decido se quero ou não quero fazer o bem ou fazer o mal. Há alguém dentro de mim que precisa ser normatizado. Há alguém dentro de mim que precisa ser transformado. Gente, olha para mim. O nosso pecado não está no cabelo, não está na roupa, não está nos nossos gostos. Cabelo, roupa, gosto, ou etc., é o resultado do que vem de dentro. Essa transformação, esta mudança, essa nova característica que Paulo está questionando. O que é que eu preciso ter? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso construir para organizar este homem interior? Será que o médico resolve? Será que o psiquiatra resolve? Será que o psicanalista resolve? Atenção, quem vai resolver isso? Versículo 19 diz Paulo: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, eu estou praticando. Quem me socorre? Versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que em mim habita. Ele repete de novo: tem alguém e algo dentro de mim. 21. Acho então esta lei em mim que, mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Ele diz, já tem uma literatura, já há uma norma dentro de mim que impede eu fazer o bem e facilita eu fazer o mal. 22. Porque segundo o meu homem interior, a alma não foi feita para o erro, para o pecado. Clamava dentro dele, chorava dentro dele: eu quero Deus, eu quero Deus. Mas a minha consciência, quando olhava para o mundo, dizia: eu quero o mundo. E minha alma era subjugada, se prostrava aos meus desejos. Quem vai salvar esta alma? Versículo 23. Mas vejo nos meus membros consciência, desejo, coração, biologia, outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento, e que me leva escravo à lei do pecado que está nos meus membros. Quem é que vai controlar esta minha consciência, este meu cérebro, esta minha mente que distribui fantasias, desejos, vontades? Quem vai administrar? Versículo 24. Não sei quem vai. Então eu sou um miserável. E gritou: por acaso onde é que eu encontro alguém que me liberte da morte deste corpo?
Este grito está sendo ecoado em todo o mundo. Esta briga contra nós evangélicos é a alma gritando. Esta revolta contra nós evangélicos é a alma gritando. Esta loucura ou essa translocada pandemônica guerra espiritual dos nossos jovens, dizendo: eu nasci homem, mas eu nasci mulher, eu nasci mulher, mas eu nasci homem, é a alma gritando. Deus não erra. Deus não fez um pênis para ser uma vagina. Deus não fez uma vagina para ser um pênis. Deus não fez as glândulas mamárias de um homem para dar leite. Deus não fez útero em um homem. Homem não tem útero, homem não tem trompa. Homem tem um aparelho reprodutor para perpetuar a raça humana. Deus não erra. E o que é isso, pastor? É a alma gritando, é a alma, é o corpo da morte, gemendo, gritando, procurando vida. Deus não fez o homem para a bebida, Deus não fez o homem para a droga, Deus não fez o homem para a água ardente, chamada de cachaça. Deus não fez o homem para suas veias entrar pico de cocaína, heroína, êxtase. Deus fez o homem e a mulher para serem centro da vontade dele. Mas quando este Cristo não está inserido nesta alma, este homem vira um muturo, se torna putrefato. Isto aqui é uma guerra, por isso que o mundo todo ainda não está salvo. Porque a força do pecado é maior do que a força da santidade. A força da desobediência é maior do que a força da obediência. E ele grita: eu sou um miserável. Então, para ele, só com uma nova criação, uma nova natureza, é possível a produção de ações novas e espirituais. Digam comigo: somente com a mudança haverá ações novas. Agora põe Romanos 8, versículo 1. Aí ele descobre. Quando ele descobre, não é que ele é super-homem para descobrir isso, não é que ele é potente, competente, capaz para descobrir isso, é porque no clamor dele, Cristo socorre-o. E quando Cristo chega, ele diz: descobri, acabo de ser livre, o meu corpo que estava me matando acaba de ter vida, o meu corpo que era escravo está agora livre, os grilhões foram quebrados, porque não há condenação, escravidão, sofrimento, tristeza, desavença, demônios, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus o Senhor. Chegou a liberdade, chegou o livramento, chegou a salvação, chegou a paz, chegou a transformação, chegou a alegria, chegou a cura da alma, chegou a cura da subjetividade, chegou o poder que transforma este homem perdido em um homem que encontra Deus, que o coração passa a ser a morada do Espírito Santo de Deus. Glorificado seja o Senhor para sempre. E quando isto acontece, olha o que ele escreve em 2 Coríntios 5,17. Veja o que ele escreve. Ele diz assim, 2 Coríntios 5,17: pelo que agora que eu estou em Cristo, eu sou uma nova, aquelas coisas antigas que me metia medo, que me aprisionava, tudo aquilo passou, eis que tudo se fez. Compreende o que é o império da luz? Compreende agora o que é a salvação? Escuta isso. Então, só com a nova criação, uma nova natureza, é possível a produção de ações novas e espirituais? Sim. E é a partir dessa mudança que os verdadeiros filhos de Deus se tornam, primeiro, pacificadores. Você pode estar dentro da igreja, tomando Santa Ceia, mas pode ser um guerreiro do mal. Você pode estar dentro da igreja, dando suas ofertas, até trabalhando para a igreja, trabalhando para o reino,
mas pode ser um ofensor. Você desmantela o grupo em que você está inserido. Você gosta de contenda, gosta de guerras. Talvez ninguém na sua rua goste de você. Talvez no seu trabalho as pessoas digam: sai daí que lá vem um crente. Isso é uma desgraça, esse crente. Talvez ninguém consiga negociar com você porque você é chato, você é irredutível, você é intolerante. Quem realmente tem Cristo dentro de si, primeiro, é pacificador. Põe aí o capítulo 5 de São Mateus, versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. 5 de São Mateus, deixa aí no capítulo 5, direto. Versículo 9. Bem-aventurados e bem felizes são os que são o quê? Promovem a harmonia, promovem a paz, são contrários à contenda, às guerras, às dissensões. Estes serão chamados, aí não, aí é filho de Deus. Vocês olham para o estado de saúde em que eu me encontro, resultado de quê? De guerras produzidas sem eu poder responder. Como é que você é filho de Deus e ataca o outro na internet? Dá piada no outro na internet, é indireto na internet. Você é filho do diabo. Filho de Deus não se comporta assim. Como é que você é filho de Deus e passa o dia todinho na internet procurando a quem acusar, a quem desfazer? Às vezes eu fico olhando aqui, o culto vai começar. Aí os meninos ligam as plataformas digitais. Nem começou a orar, nem pegou no microfone. Aí o cara já bota assim, um dislike. Dislike para quê? Com a pregação. Ontem eu olhando o reverendo Hernando Dias Lopes, trouxe uma mensagem. Quem perdeu ontem aqui perdeu. Quem perdeu ontem, perdeu. Foi algo do céu. Aí a pessoa vai para o computador, vai para o seu laptop, vai para a sua rede social, só para dar dislike. É filho de Deus isso? Ele está dizendo: detesta o culto, detesta essa pregação, detesta essa oração, detesta esse louvor. Que demônio é esse? Como é que a pessoa se preza tanta coisa para fazer? Vai beber, vai fumar droga, vai cometer crime. Talvez você se realize melhor, mas dizer que o culto é uma desgraça, o culto não está com nada, irmão, é cão demais, irmão. Se não gosta, fica pelo menos calado. Se não concorda, fica pelo menos calado. Mas por defeito, porque ela canta ruim, e tu que não canta nada. Porque eu não gosto dele pregar, ele grita muito, e tu que nem gritar, grita. Eu não gosto porque a igreja faz muito barulho, e tu que vai para o inferno. Para de querer fazer guerra, rapaz. A guerra não só mata socialmente, mas mata espiritualmente. É uma luta. Uma luta. Estou pensando como é que vai ser sexta-feira. A guerra que eu vou enfrentar, porque sexta-feira nós vamos instituir a diretoria do Ministério Canaã, que é o órgão gestor, administrador de toda essa rol de Canaã, igrejas, pastores, creche, hospital, instituto, tantas coisas. Já estou trêmulo. Quando eu chamar o primeiro, esse aqui vai ser ordenado. O que é? E eu não vou, não, é? Como é que a gente não tem paz nem para fazer o reino de Deus? Me explica isso. Já estou pensando como vai ser sexta-feira. Quando eu disser assim, esse irmão aí vai ser evangelista. Nem pregar, prega, e eu que prego não fui. E nem vai ser. Porque o reino de Deus é para os pacificadores e não para os rebelados.
É para quem produz a paz. Espere o seu tempo. Os pacificadores já estão dizendo: são pacificadores. Calma, rapaz. Que uma das coisas que mais está nos destruindo é a pressa, é o imediatismo. Muitas pessoas se complicam dentro da igreja por causa da sua pressa, do seu imediatismo. Espere em Deus. Espere em Deus. Ontem nós tivemos aqui um café da manhã com vários jovens, que a gente vai levantar os jovens para trabalhar, e atendemos aqui a vários irmãos. Foi lançado o projeto Saúde Canaã para os obreiros, e foi muito bonito. E quando eu saí ali do café, um irmão aqui da igreja se dirigiu a mim com um envelope. Disse: podia falar com o senhor? Pode. Pastor, é porque eu estou sendo chamado para assumir um partido político. O senhor tem alguma coisa a me dizer? Tenho não, irmão. Essa área não é comigo, eu não entendo nada. E não me leve a mal que eu estou indo para casa. Falei 2h30 ali, estou muito cansado. Pai do Senhor, Deus lhe abençoe. Mas eu senti que ele não ficou contente com a resposta. E eu, chato, que eu sou um pastor chato comigo mesmo, eu fico me acabando. Enquanto Deus não tirar de mim este sentimento que eu tenho que agradar a todos, eu vou morrer. Aí eu fui para casa: poxa vida, por que eu não respondi direito? Por que, Senhor, que eu não respondi direito, Senhor? Aí eu vim arrasado para o culto. O reverendo começa a pregar. Aí eu olho, vejo ele aqui dentro da igreja, bem próximo do altar, de paletó e gravata. E eu olhava para ele, e ele olhava para o pregador. Aí eu dizia: ele está com raiva de mim. Oh meu Jesus, eu olhava para ele e estava com um olhar fixo para o pregador. Eu digo: ele não quer nem olhar para mim, ele está com raiva de mim. E de repente Deus começa a falar pelo reverendo. Aí o reverendo sai daqui, aí vem bem aqui e fica de frente para ele e diz assim: deixa eu contar uma coisa para vocês, bem aqui. Nasci no interior do Espírito Santo e minha mãe fez um voto que eu ia morrer no parto e que se eu escapasse eu teria que ser pastor. Quando eu cresci eu disse: não, eu quero ser político. Ontem aqui, não foi? E eu baixei a cabeça, eu disse: agora quebrou. Que ele vai, agora sou eu que não vou olhar para ele, que ele vai dizer que foi eu que fui dizer para o reverendo. Aí o reverendo olhou assim e disse: e eu terminei os estudos e pensei, vou fazer primeiro direito. Quando eu me formar, vou ganhar bastante dinheiro, vou ser político e depois eu vou para o seminário e vou ser pastor. Chegou no culto à noite e foi falar com o pastor: irmão, tudo que eu não pude fazer, né? Aí cheguei, ele contando, falei para o pastor, disse: pastor, vou fazer vestibular, vou fazer direito e vou ser político e depois eu vou ser pastor. Aí disse: meu irmão, sabe qual foi a resposta daquele pastor velho, antigo? Olhou para mim e disse: coitado de Deus, só recebe resto. Eu pensei que você ia dizer: terminei meus estudos, vou ser um pastor. Mas você pensa primeiro em política, para depois pensar no reino. Eu não tenho nada a lhe dizer. Ele saiu e disse: meu Deus, que vergonha. Senhor, não quero mais ser advogado, nem quero ser político. Eu vou pregar o teu evangelho. Comecei a orar para aquele irmão não ponha na alma a possibilidade de eu ter contado isso para o pastor. Mas é porque Deus conhece a cada um de nós. Então te acalma, seja pacífico, porque no tempo certo o Senhor que te vê se lembrará da promessa que Ele fez a você. Louvado seja o Senhor para sempre. Mas seja pacífico. É uma prova, é uma marca de quem é filho de Deus. Nós estamos numa crise evangélica desse Brasil. Entre nós somos hoje o povo mais desunido que existe, irmão. Para mim não é novidade se terminar o culto hoje e sair um para um lado e para o outro, porque não quer se falar.
É incrível como nós somos o povo que vivemos catando desgraça na vida dos outros para poder fazer guerra. Nossas escolhas estão erradas. Que característica é essa? Que homem interior é esse que você tem, que está destruindo você e destruindo os outros? Segunda característica de filho de Deus, o poder. Põe aí primeiro João 1:12. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, quem recebeu Cristo aqui, diga amém. Todos esses que receberam a Cristo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Como é que eu tenho a legitimidade, a capacidade, a chancela, o poder de ser filho de Deus e não produzo as características de filho de Deus? Como é que eu sou fiel ao DNA do meu pai e da minha mãe e não consigo ser fiel ao DNA espiritual? Eu vou repetir. Como é que eu não consigo fugir do DNA, a característica geracional, pai, mãe, avô e avó? Não consigo fugir. Mas eu não consigo realizar o DNA da espiritualidade. Que filho de Deus somos nós? Poder significa capacidade de agir, de realizar, de fazer. Poder significa não há nada que eu não possa fazer. Nos deu o poder de sermos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Você tem que produzir essa característica, cara. Vai bater no carro do irmão para tu ver aqui no estacionamento o tamanho dos palavrões que saem, a guerra que dá. No outro dia tu nem acorda, o telefone já está ligando. Vai pagar não? Diga que não pode atender uma pessoa da igreja. Coloca uma pessoa crente para trabalhar na tua casa e diga: olha, eu não estou podendo mais pagar, vou colocar você para fora. Vai para a justiça. Sim ou não? Que filhos de Deus somos nós que a gente não perdoa nada, que não entende nada, não compreende nada, não absorve nada, não obedecemos em nada, passamos por cima de tudo. Que filhos de Deus somos nós que Deus levanta pela Bíblia Sagrada, pela sua história espiritual, um líder espiritual para dirigir o povo, e esse líder é atacado diuturnamente. Que povo somos nós? Mas queremos bênção, 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 bênção. Queremos ou não queremos? Queremos ser curados, sim ou não? Queremos ou não queremos? Quer ver uma coisa? Quem quer pegar Covid aqui, levante a mão. Quer ver outra coisa? Quem tem medo de pegar Covid aqui, levante a mão. Não sei deixar de ser hipócrita, vou perguntar de novo. Quem aqui está que tem medo de pegar Covid, levante a mão. Todos nós. Sim ou não? Significa dizer que a gente precisa da proteção dele, não é não? E que pai é esse que é obrigado a agradar o filho se o filho não agrada o pai? Que pai é esse que é obrigado? Tem que dar, tem que dar, tem que fazer, tem que fazer, tem que atender, tem que atender. Ei, peraí, quem te produziu foi eu, é você que tem que obedecer. Glorificado seja o Senhor para sempre. Somos nós que temos que nos prostrar diante dele e fazer a vontade dele. É quando nos prostramos diante dele que nós temos poder de realizar, de executar, de fazer. Terceira coisa, o verdadeiro Filho de Deus que tem característica divina, ele é guiado pelo Espírito Santo. Põe aí Romanos 8,14. Romanos 8,14. Veja o que diz, escuta. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são... Fala, meu Jesus amado. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são... Quem é que é guiado pelo Espírito de Deus? Que direção é essa desse Espírito? O Espírito de Deus nos orienta. Não faça isso, não vá para ali, não é da minha vontade. Nós estamos distantes disso, irmão. Todos nós estamos com o nosso nariz empinado e fazendo o que a gente quer.
na pregação do Evangelho, eu ontem conversando com aqueles meninos e me lembrando que eu passava em frente ao meu pastor presidente para ele me ver, que eu queria pelo menos que ele me visse. Era coisa, parecia coisa palhaçada, sabe? Eu fazia de tudo para ele me ver, passava na frente dele, o velhão, quase 2 metros, 130 quilos, não era, Valfredo? Andando com uma bengala, uma perna cortada, e eu passava, olhava para ele, eu falava, eu estou aqui, eu quero ir. Hoje a gente chama para dirigir um culto, posso não. Vocês acreditam que eu fiz agora um projeto para levantar aspirantes, seminaristas para o seminário teológico? E fiz um café ontem, mandei chamar um chefe profissional, mandei fazer um café gostoso. Aí eu disse, eu quero que cada congregação envie para o café da manhã 2 jovens solteiros que estejam estudando e que sonhem com o episcopado, que sonhem com o sacerdócio. 50% das congregações me responderam, pastor, não tem, ninguém quer. Me deu uma tristeza tão grande. Eu me lembrei de Jesus na ceia, quando ele disse, já que aqueles que eu estou chamando não querem, abre as portas, vão pelas ruas e os valados, traga os cegos, os mancos, os aleijados, põe tudo aqui na mesa. Eu estou morrendo de medo de outras pessoas tomarem o nosso lugar, porque nós não queremos mais ser guiados pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus nos guia prioritariamente para o benefício espiritual. Vocês estão ouvindo? O Espírito de Deus nos guia prioritariamente para o benefício espiritual. Tudo na nossa vida, emprego, estudo, viagem, é da tua vontade, Senhor, que eu vá. Tudo a gente tem que colocar nas mãos do Senhor, guiado pelo Espírito de Deus, tudo. Bora viajar? Já oraram? Eu acho que vou fazer esse curso, já orou? Eu acho que vou fazer esse trabalho, já orou? Eu acho que vou colocar essa moça para trabalhar da minha casa, já orou? Eu acho que vou contratar esse funcionário para estar na minha empresa, já orou? Se você orar, o Espírito Santo te dá um sinal de sim ou de não. Glorificado seja o Senhor para sempre. Seja guiado pelo Espírito do Senhor. Isto é um favor que Deus está nos concedendo. Em quarto lugar, aqueles que têm a característica de filho de Deus tornam-se herdeiros de Deus. Romanos 8,17. Põe aí o versículo 17. 8 e 17 de Romanos. Veja o que diz. E se filhos, então se eu obedeço às características de filho, logo eu me torno herdeiro de herança. Vocês que têm bens para distribuir para os filhos, vocês darão seus bens satisfeitos para aquele filho que não quer estudar, é rebelde, é revoltado, é zangado, não quer nada com você. Você tem coragem de dar com carinho a sua parte da herança? Nós estamos dizendo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que a gente aqui padece por obedecer, por acatar, fique tranquilo, que com a mesma intensidade que eu sofro para obedecer, para acatar, para respeitar a determinação dele, com a mesma intensidade eu vou ser glorificado. Então não existe injustiça para a obediência. Se você for obediente, o Senhor te dará o que você precisa e o que você tem de direito. Gente, pensa nisto. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Na quarta-feira, quando os meus 2 médicos disseram, olha, vá urgente fazer uma tomografia computadorizada, eu nunca tinha feito isso na minha vida, e aí foi de urgência, de emergência, eu cheguei logo lá e passei na frente de todo mundo, não porque eu quisesse passar, mas é que o médico, não, é urgente, eu quero fazer urgente. Me levaram lá para aquele negócio lá, aquela sala, eita Jesus, primeiro colocaram uma antessala, tiraram minha blusa, eu fiquei, deite aí para repousar um pouco. Aí veio uma senhora, aí olhou para mim, tudo bem, está nervoso? Não sei o que é que vão fazer comigo, como é que eu estou nervoso? Mas não precisa ficar, está certo. Pastor Gessé,
Eu disse, olhei para ela, quem é você? Sou enfermeira aqui, serva de Deus. Vou estar aqui do seu lado, não vai acontecer nada. Mas aguarde aí que eu vou ali atender outro paciente e volto já. Aí já não voltou, voltou foi outra pessoa. Tudo bem, está calmo? Estou. Sou eu que vou lhe aplicar o contraste. Tá bom. Pastor Gessé. Eu olhei para ela, quem é você? Sou serva de Deus. Fique tranquilo que não vai acontecer nada. Volto já. Ele começou a me alimentar a esperança. Rapaz, o negócio aqui é bom demais. Eu pensei, vou agora aguardar quem é o terceiro. Aí de repente chegou outro, disse, vamos, pegou a maca. Pastor Gessé. Legal. Me colocaram dentro daquela máquina, tudo. Uma ficou com a pulsação, outra com o coração. Aí vai começar já, tá? Desça assim a roupa, tá bom, vai começar. Mas só um instantinho, ficaram ali. Aí eu vi que entrou um homem na sala. O homem chegou perto de mim e disse, está confortável? Está. Está com medo? Eu disse, é a primeira vez que eu faço. O senhor é o médico? É, sou eu que vou fazer. É a primeira vez que eu faço isso, a gente fica nervoso, né? Aí disse, mas fique tranquilo, pastor Gessé. Aí eu olhei para ele, quem é você? Sou o doutor Roberto, sou filho de Deus. Glorifica ao Senhor. São as bênçãos de herdeiros que Deus nos dá. Você não está só em canto nenhum, glorificado seja o Senhor. Louva ao Senhor, abre o teu coração e louva ao Senhor. Não tenha medo, não se apavore. Deus te ama, Deus cuida de cada um de nós. São bênçãos da nossa herança. Te protegerei, te guardarei, estarei contigo ao teu lado. Por onde quer que fores, estarei ao teu lado para te guardar, te proteger, te segurar, te sustentar com a minha destra. Nada irá te atingir. São as bênçãos da herança do Senhor. Glorifica e aplaude ao Senhor nesta noite. Aleluia. Oh glória. Ser herdeiro. Vamos encerrar. Em quinto lugar, característica. A primeira, pacificadores. A segunda, eu tenho poder. A terceira, sou guiado pelo Espírito Santo. A quarta, eu sou herdeiro. E a quinta característica, sou produtor de fé. Nós temos fé. Gálatas 3:26. Veja o que diz Gálatas 3:26. Presta atenção, olha que coisa linda. Às vezes você diz assim, eu não tenho fé não, pastor. Pois olha aí. Pois todos sois filhos de Deus. Através de quê? Através da fé. Só em você estar aqui, você pode dizer, eu sou das piores e mais miseráveis criaturas. Você não está por conta própria. A fé te trouxe aqui. E é esta fé que você tem, dada por Cristo Jesus, que é um transporte que nos conduz das trevas para a luz. É esta fé que te faz vencedor. Olha para mim, estas pessoas que estão adoecendo do Covid, elas sabem aonde pegaram? Elas sabem quem os contaminou? No transporte, no coletivo, no banco, não sabe de nada. Se vocês estão aqui, alguns foram curados do Covid. Pastor, mas outros não foram. Chegou o tempo, o Senhor recolheu. Nós não podemos entrar nesse mérito. Mas vocês estão aqui curados. O governo do estado mandou fechar as fronteiras do estado, nem sai nem entra. Houve uma briga quarta-feira para quinta-feira na Câmara dos Vereadores de Fortaleza, e 2 vereadores evangélicos provaram mais A com A mais B, que isto aqui não contamina ninguém. Olha para mim, talvez aqueles vereadores estejam até fazendo politicagem com isto, não sei. Talvez eles não tenham nem noção do que fizeram. E levaram o projeto que religião é essencial. Ok.
Mas em um contexto espiritual, o que está acontecendo aqui dentro? Nesse momento vocês estão produzindo uma enzima espiritual chamada fé. Gente, é tão poderosa essa fé que vocês estão imunes. Isso pode até chocar, isso pode até entrar em contradição, mas a fé é a certeza. A gente vem para cá com tanta fé e a palavra, o louvor, começa a nos conduzir, a aumentar a nossa autoestima, sabe? Sabe? Sim ou não? Você, aqui na igreja você se torna um gigante, cara. Quer ver uma coisa? Quando termina o culto, você é outra pessoa. Termina o culto, você sai daqueles portões, você é outra pessoa. Volta a ter medo, volta a ficar receoso, mas você entrou nesses portões e entrou aqui dentro. Tem algo que move isso aqui. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, disse Espírito do Senhor Jesus, eu estarei no meio de vós, realizando, fazendo, executando, agindo, intervindo. Glorificado é o Senhor, glorifica o Senhor. Isso aqui é um mistério. Isso é um mistério, gente, entre criaturas e Criador. Esta fé que nos conduz. Por último, primeiro, pacificadores, poder para ser filhos de Deus, guiado pelo Espírito Santo, herdeiros de Deus, fé. Por último, devemos reverberar o caráter dele. Se a gente não reverberar, multiplicar o caráter dele, nós estamos falhando. Põe Efésios 5:1. Efésios 5:1. Sede, pois, de Deus como filhos. Vocês acham que o Davi e o João Marcos, eles não têm vontade de me imitar? Tem ou não tem? É errado? Vocês gostariam de ter filhos que não fossem parecidos nem com você, nem com seu marido, irmãs? Já dava uma desconfiança, não dava não? Já tinha que tirar DNA, não era? O ratinho não ia ter paz, hein? Nós homens que somos mais desconfiados, vocês gostariam de nascer o menino, aí a mulher, vem aqui meu velho, vê o menino, você chega lá, o menino não tem nada seu, nem nada dela. Uma interrogação grande na cabeça, sim ou não? Sim ou não? Eu fico feliz quando eu chego lá na minha mãe, e minha mãe diz assim, mas tu está ficando direitinho, papai. Diz que eu pareço demais com o meu avô materno. E eu fico orgulhoso, porque o velho era fantástico. Tem uma característica, né? Eu não tenho nada contra os meninos me imitarem. Eu acho que eles devem me imitar mesmo, né? E o que você dizer da vida espiritual? Põe de novo Efésios 5:1. Olha o que diz Paulo. Sede, pois, meus imitadores, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Que genética é essa que nós temos de Deus e não parecemos com Ele? Em virtude, em caráter, em semelhança. Por que nós temos que estar em desavença? Este ano passado eu conversei com uma irmã aqui da nossa igreja, era até uma pessoa bem influente aqui. Disse, nunca mais lhe vi na igreja. Não estou indo mais e nem vou mais. Por quê? Porque eu não gosto daquela irmã. Mas o que foi que aquela irmã fez com você? Não quero entrar no assunto. Mas eu sou o pastor. Sei lá, se aquela irmã não está até machucando outras, diga para mim. Não vou com a cara dela. Não gosto do jeito dela. Mas qual é o jeito dela que você não gosta? Sei lá, aquele rebolado dela. Irmão, isso é muito cão, irmão. Como é que a pessoa deixa de estar na reunião dos santos por causa do rebolado da outra? Que imitação é essa? O outro disse, não vou mais não, porque o senhor só dá vez ao irmão fulano. E você sabe fazer o que o irmão fulano faz? Não estou entrando no mérito da questão. Não,
Eu estou precisando daquele irmão fazendo aquilo. Pergunto: você sabe fazer direitinho como ele faz, obediente como eu mando? Se você sabe fazer, vem me ajudar, que eu estou precisando de outros igual aquele irmão. Mas não, prefere imitar o diabo, porque o diabo é quem destrói. O diabo é que cria inimizade. Irmãos, desculpa eu dizer uma coisa para vocês. Não sei de que matéria eu nasci, mas quando eu via jovem, com minha calça Westop, meu Fanabô, meu azedinho no bolso, meu Novo Testamentozinho, e subia um rapaz para pregar, eu só faltava morrer de chorar, não com inveja daquele rapaz. Eu dizia: Senhor, onde foi que ele aprendeu que eu quero aprender também? Senhor, como é que faz para pregar? Que eu quero pregar igual esse menino, esse rapaz, esse meu colega, Senhor. Eu não tinha inveja dele, eu queria ser também igual a ele. Estou hoje na velhice, passei por todo esse período de 40 anos. O pai desse rapaz aqui, camisa branca, levanta a mão, Valfrido. O pai dele aí, um dia foi pastor do Maracanaú, um dia eu em Granja. Vocês imaginam, no tempo que eu estava em Granja, né? Aí eu morrendo de fome na Granja, a cidade pequena, não tinha crente. Aí eu cheguei no Templo Central, aí o pai dele ia passando no corredor e disse: ô irmão Gessé, tudo bem? O pai dele tinha sido pastor em Camusim, em Granja. Tudo bem, vai lá no Maracanaú, eu vou te dar uma ofertinha lá. Ora, irmão, quando dizia eu vou te dar uma ofertinha, eu ia correndo, né? Passando necessidade e tudo. Aí cheguei lá e disse assim: olha, antes de você receber a oferta, eu quero que... Nunca tinha dado posse a ninguém, eu quero que você dê posse aqui uns obreiros das congregações que vão receber hoje à noite aqui. Mas pastor Valfredo, Deus tocou no meu coração que é o senhor. Mas e agora? Daqui a 5 minutos. Aí eu digo: Jesus, eu vou ler aonde? Eu vou ler aonde, Senhor? Aí me lembrei lá em Números, quando Josué é colocado para pastorear Israel, e que diz assim: que o meu povo não seja um povo sem um pastor, sem um supervisor. Aí eu li e preguei. Quando terminei, ele me chamou e disse: você é muito inteligente. Olha, que inteligente coisa nenhuma. Mas aquela palavra daquele homem, um grande professor, que o pai desse cara aí era tremendo, o pai dele, disse: olha, você é muito inteligente, Deus tem uma obra tão grande na tua vida, Gessezinho. Você nem sabe mensurar o que Deus tem na tua vida. Irmão, aquilo me fez um gigante, rapaz. É isso que é para você fazer, irmã. Se o teu cabelo é ruim e a outra é boa, elogia o cabelo da irmã que tem o cabelo bom, mulher. Se ela tem umas pernas melhor do que a tua e outras coisas mais avantajadas, diz: mulher, tu é muito bonita e bem feita, mulher. Meu irmão, se o rapaz pregou, elogia ele, cara. Pensa em ser melhor do que ele, se for possível, mas para de quebrar o corpo de Cristo. Eu quero parabenizar o pastor Genivaldo hoje de público, que o pastor Genivaldo, assim como eu, estamos envelhecidos, adoentados, e eu disse: pastor Genivaldo, vou trazer o Jeter para ficar aí te ajudando. E ele disse: ô pastor, traga mesmo. Irmãos, o pastor Genivaldo já disse 3 vezes a mim: pastor, me tira desse negócio aí, eu e o senhor estamos cansados, deixa o Jeter fala bonito, o Jeter é organizado, o Jeter é mais novo, está funcionando o trabalho, deixa eu ficar de lado, só ajudando. Não, eu quero é você, velhinho, capenga, andando igual a mim, todo desmantelado, quero é você. Mas parabéns por não estar reclamando, porque o Jeter está trabalhando. Parabéns por reconhecer. Nós precisamos reconhecer os valores que Deus deu àqueles que Ele chamou. Glorificado é o Senhor para sempre. A igreja precisa trabalhar, a igreja precisa crescer. Parem disto, parem com isto. E por fim, 8º, para encerrar: somos um povo separado de todos os povos da terra. 1 João 3:10. 7 pontos acabei de pregar. 1 João 3:10. Somos um povo separado. Se somos separados, temos que fazer o melhor. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama seu irmão também não é de Deus.
Pastor, mas esse homem enche o meu saco. Fica pelo menos calado. Não diz nada. Deixa eu revelar um segredo que eu estou... Quando a gente fica doente, a gente fica bestalhado, né? Então eu estou falando muita coisa que eu não deveria falar. No meio do ano passado, eu fiz uns escritos no meu diário. E eu coloquei 3 nomes naquele meu diário de obreiros que está sempre perto de mim, que sempre me ajudava, né? Vou colocar aqui, a gente vai precisar organizar o Ministério Canaã, precisa de uma diretoria. Essa diretoria será formada por pastores ordenados, porque a igreja, olha, biblicamente, tem um diácono, tem um presbítero, tem um evangelista, tem um pastor. Então o pastor é o último. E eu coloquei 3 nomes. Eu gosto de trabalhar assim, estou revelando um segredo a vocês. Coloquei 3 nomes. Não, coloquei os nomes e nesses nomes, 3 nomes. Eu faço assim, eu coloco com antecedência, e vou orar. Senhor, diz, fala, revela, mostra. Todos 3 saíram agora no início do ano. E eu disse, Senhor, desfalcou agora, o que é que eu faço? Não se preocupe não que quando você chegar na minha casa, estiver no meu altar sentado, eu lhe revelo os 3 para substituir os fugitivos. E Deus revelou. E esses 3 por besteira, por não amar o seu irmão, não amar a obra, não se comportar como homens de Deus, como filhos de Deus, perderam a oportunidade de galgar o último degrau na escala ministerial da igreja. Aguenta firme, fica no teu canto, deixa bater. Hoje uma irmã me passou uma mensagem muito triste dizendo, pastor, uma outra irmã disse para mim que eu estou morta. Eu disse, com certeza ela está na sepultura com você. Gente, para de dar ouvido a quem não recebeu de Deus o que você tem. Para de dar ouvido. Gente, por favor, não me mande mais mensagem dizendo que o irmão e a irmã disse alguma coisa com você. Irmão, tira isso de letra. Tira isso de letra. Vou terminar dizendo uma coisa para você e queria que vocês repetissem comigo. Diga comigo, mudar dói. Não mudar destrói. Diga, mudar dói. Não mudar destrói. Agora olha para quem está do seu lado e diga, você escolhe o quê? Mudar ou não mudar? Se você quer mudar, glorifica ao Senhor com alegria nesta noite. E você que está aqui não é evangélico, que está afastado da casa de Deus, quer mudar, levante-se agora. Eu tenho 2 minutos, 2 minutos. Levante-se agora dizendo, eu quero mudar. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus, o Senhor.